e que Deus possa edificar os nossos corações através da sua palavra. Diz assim um texto sagrado nessa passagem: todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também, os que têm Senhor fiel, não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhe ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensina e recomenda estas coisas. Que Deus nos abençoe. Vamos falar com o Senhor. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, que a Tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações, que a Tua palavra possa edificar o Teu povo, e que todos nós, ó Deus, sejamos tocados pelas Tuas verdades, pela Tua palavra que nos edifica, que nos consola, que nos ilumina, que nos repreende, que nos aponta o caminho certo pelo qual nós devemos passar, e que o Senhor esteja nos fortalecendo por meio da Tua palavra, para que sejamos bons servos para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Na época de Paulo, havia 60 milhões de escravos no Império Romano. Era um sistema de trabalho permitido em todo o Império Romano. Alguns pensam que Paulo era brando quanto ao comércio de escravos. Por exemplo, numa ocasião, ele encontrou um escravo fugitivo chamado Onésimo, e ele conduziu Onésimo aos pés de Cristo. Ele se converteu a Cristo. Porém, depois o enviou de volta para o seu dono, Filemon, com a carta pessoal, na qual não diz nenhuma vez a Filemon para libertar Onésimo. Se Paulo era brando quanto à escravidão, então é um tanto difícil defender o Novo Testamento. Sabemos que a escravidão nega a dignidade da pessoa humana e traz um enorme sofrimento para o mundo. Então, por que a Bíblia não denuncia isso? Por que então Paulo não assume uma posição firme, condena a escravidão? Alguns estudiosos dizem: o Império Romano não estava preparado para a abolição da escravatura. Havia milhões de escravos naquela época e possivelmente compreendendo 1/3 da população mundial. Caso a escravidão fosse abolida de uma noite para o dia, o Império Romano então ruiria, desabaria. Qualquer tentativa de uma revolta de escravos teria sido se transformado num banho de sangue, não haveria condições para os cristãos, então, evangelizarem o mundo. Por isso, Paulo, então, não falou abertamente contra a escravidão. Em lugar de tentar abolir a escravidão, o Novo Testamento estabelece princípios para a sua gradual eliminação. Paulo escreve dizendo o seguinte, em Gálatas 3, 28, dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo e nem livre, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. O que Paulo estava tentando fazer era destruir a própria essência da escravidão ao pregar o amor de Cristo por todas as pessoas. Paulo não tinha de dizer a Filemon que libertasse Onésimo. Filemon conseguiria perceber entre as entrelinhas, né, das Escrituras, né, que ele, então, deveria libertar Onésimo. Esses argumentos, meus irmãos, podem ter uma grande porção de mérito. Com o passar do tempo, de fato, o cristianismo torna-se a maior força da história para acabar com a escravidão, para erradicar a escravidão. Nos lugares em que o cristianismo dominou a cultura, a instituição da escravatura foi eliminada. Nos países cristãos não existia a instituição da escravatura. No entanto, não podemos ignorar que o Novo Testamento posiciona-se firmemente contra a escravidão. É um erro
teológico de interpretação, achar que o Novo Testamento aplaude a escravidão. Nunca. Uma vez que a Bíblia nunca ensina que a escravidão faz parte da ordem criada. Todos os homens são a imagem e semelhança de Deus. Nenhum é melhor do que o outro. Todos nós somos iguais diante de Deus. E o próprio Paulo, no início de sua carta a Timóteo, ele condena a compra e a venda de seres humanos. Querem ver? No capítulo 1, versículo 9 até 11, Paulo, então, ele declara abertamente e condena abertamente o rapto de homens. Veja o que diz o verso 9 até o 11. Capítulo 1, diz assim: tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens. Veja bem que Paulo está condenando aqui o comércio de escravos, o tráfico de escravos, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Segundo Paulo, todo aquele que atua no comércio de tráfico de escravos é um transgressor e rebelde. Paulo está condenando aqui o comércio de escravos. E aqui é importante observar que a lei de Moisés, além de regular a escravidão para evitar abuso, punia o rapto de pessoas com a pena capital, a pena de morte. Veja o que diz em Êxodo 21, 16, se você quiser abrir a sua Bíblia, você que está em casa também, a Bíblia condena a escravidão tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E veja bem, o que é raptar alguém e o vender, ou for achado na sua mão, será morto. Por exemplo, esse tráfico de homens que vieram da África para servir aqui no Brasil, é condenado pela palavra de Deus. Tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento. Então, comercializar escravos é obra de transgressores, escreveu o apóstolo Paulo, e os que dela participam são pecadores, ímpios e profanos. Além do mais, meus irmãos, essas pessoas estão em oposição à sã doutrina. Assim, aquele que compra ou vende seres humanos está se opondo diretamente ao Evangelho. Está condenado pela lei de Deus, está sujeito ao juízo de Deus. O fato de o Novo Testamento orientar os cristãos escravos que devem tratar bem os seus senhores, não quer dizer que a escravidão era um sistema aprovado por Deus. Não quer dizer que Deus está aplaudindo esse sistema, essa instituição da escravidão. E sem aprovar a escravidão em todas as suas formas, Paulo então dá conselho pastoral a pessoas que estão escravizadas. E nós devemos entender a escravidão na época do apóstolo Paulo, na época do Império Romano. Entender como era a escravidão no Império Romano pode ajudar bastante, nos esclarecer, para que a gente possa entender melhor as Escrituras. Uma vez que a escravidão no mundo antigo, meus irmãos, não era baseada na cor da pele, não era algo racial, não era porque uma pessoa tinha uma pele diferente da outra, como aqui aconteceu no Brasil, exceto no caso de escravos capturados em guerras étnicas. A escravidão no Brasil negava a dignidade dos negros como seres humanos à imagem e semelhança de Deus. Contudo, todos nós somos uma raça só, nós somos a raça humana. O mesmo sangue que corre na pele de um branco, corre também na pele de um negro. Não há diferença. E aqui nós podemos perceber que no Império Romano as pessoas eram escravizadas por várias razões. Cativos de guerra. Às vezes as pessoas entravam numa batalha e esses escravos capturados na guerra ou sequestrados por piratas e depois vendidos em leilão.
cativos de guerra, ou por nascimento. De acordo com a lei romana, se uma criança nascesse de uma escrava, essa criança era também do dono dessa escrava, do dono desta mãe, do senhor dessa mãe. Também por razão de venda de si mesmo como escravo. Algumas pessoas se vendiam a si mesmas, com o objetivo de saldar uma dívida. A pessoa entrava numa dívida, então ela se vendia como escrava para trabalhar para aquele senhor até pagar a sua dívida, ou para aprender uma profissão. Ele então se vendia a si mesmo, ou abandono ou venda dos filhos. Um método comum de lidar com a gravidez indesejada. Algumas pessoas não queriam aquele bebê, então, quando ele nascia, essa mãe doava para que essa criança fosse escrava de uma outra família que tinha uma condição melhor financeira para cuidar dessa criança. Ou os pais extremamente pobres, escolhiam vender os filhos para a escravidão, em vez de deixá-los morrer de fome. Então, eles iam para uma outra família para que essas crianças fossem escravas dessa família. Era uma forma cruel de adoção. Além do mais, havia outras diferenças. Os escravos eram membros da família. A maioria deles tinham um bom grau de segurança, com oportunidade de progredir. Eles podiam ter propriedade, a qual eles controlavam legalmente, sem a interferência do seu senhor. Muitos recebiam salários e trabalhavam em sociedades com os seus donos, eram meieiros, às vezes ficavam ali numa propriedade, e então o seu senhor dava uma parte daquela fazenda para que ele pudesse plantar, colher, negociar naquela terra. Havia até mesmo escravos que possuíam seus próprios escravos. Havia aqueles que compravam seus próprios escravos como força de trabalho. Nas famílias greco-romanas, os escravos serviam não só como cozinheiros, limpadores e serviçais pessoais, mas também como tutores de pessoas de todas as idades, médicos. Haviam médicos que eram escravos, enfermeiras, companheiros próximos, administradores. No mundo dos negócios, os escravos não eram apenas porteiros e entregadores, eles eram administradores de propriedades, lojas, navios, bem como vendedores e agentes contratantes. No serviço civil, os escravos não eram apenas nas turmas de pavimentação de ruas e de limpeza de esgoto, mas também como administradores de fundos e como executivos com poderes para tomar decisões. Isso tudo no Império Romano, na época do apóstolo Paulo. E o mais importante, a escravidão não era necessariamente para a vida toda. Chegava um tempo quando o escravo com 30 anos ele era emancipado. Ou poderia chegar um momento da sua vida que ele tinha condições financeiras de comprar a sua própria liberdade. Isso tudo dentro do regime, da instituição da escravidão no Império Romano. Vejam bem, meus irmãos, muitos escravos, então, conheceram o Evangelho no primeiro século, nas missões da igreja, com o apóstolo Pedro, com o apóstolo Paulo, com os demais apóstolos. Com o avanço da igreja, muitos se converteram a Cristo e receberam o Evangelho. E agora, como viver a vida cristã? Embora Paulo não incentivasse os escravos a se rebelar contra os seus patrões, ele não fez uma promoção da luta de classe, ele plantou as sementes da abolição da escravidão. Paulo não estava fazendo uma revolução política e social. Não era uma revolução industrial naquele tempo, ou social, mas uma revolução moral e espiritual através do Evangelho de Cristo. Pois quem muda a sociedade é o poder de Deus agindo no coração dos homens. Uma vez que ele ensinou que todos os homens são iguais diante de Deus.
Em Cristo não existe diferença entre o homem e a mulher, o escravo e o liberto, porque todos nós somos iguais diante de Deus. Somos salvos pelo mesmo evangelho, pelo mesmo sangue vertido na cruz do Calvário. Todos os homens são pecadores e devem tratar uns aos outros com humildade, amor e justiça. É isso que o evangelho ensina. Assim a escravidão foi abolida, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. O evangelho mudou a sociedade de dentro para fora. Não é isso que Jesus diz? Jesus fala exatamente isso. Jesus fala assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A mudança que Cristo faz na nossa vida é de dentro para fora. E com isso Paulo nos ensina, meus irmãos, que podemos ser cristãos debaixo de qualquer regime humano, até mesmo debaixo do regime da escravidão. Por essa razão, Paulo nos mostra como os escravos cristãos convertidos a Cristo, cheios do Espírito Santo, deveriam se comportar em relação aos seus senhores. Porque não é o lugar que faz o cristão, mas é o cristão cheio do Espírito Santo é que faz o lugar. A grande ideia dessa passagem é que os servos cristãos honrando a Cristo no ambiente do seu trabalho. O bom servo cristão. Como ser um bom servo cristão no seu trabalho? A primeira coisa, meus irmãos, que Paulo nos ensina, considerando digno de toda honra o seu Senhor, mesmo que ele não seja cristão. Veja o que diz o verso 1. Vamos ler comigo? Vai aparecer na tela para você que está em casa, para você que está aqui no templo. E vamos ler comigo, todos juntos. Todos os servos que estão debaixo de julgo, considerem digno de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Veja bem, que um escravo naquele tempo, ele era tratado apenas como uma mercadoria. Mas o escravo cristão sabia quem ele era. O escravo cristão sabia que ele era a imagem e semelhança de Deus. O escravo cristão sabia que ele tinha um dono superior ao seu patrão, ao seu senhor ali terreno. Era o senhor da sua vida. E que ele estava servindo naquela propriedade, naquela empresa, naquele comércio, como um servo de Deus. Então, os escravos, eles não desfrutavam dos mesmos direitos dos cidadãos e muitos sofriam abusos, inclusive abusos físicos e sexuais. A expressão debaixo de julgo descreve muito bem a situação. Alguns eram tratados como verdadeiros animais domésticos. Seus donos os consideravam pouco mais do que o gado. No entanto, meus irmãos, apesar de um tratamento indigno, desumano, os escravos cristãos deveriam tratar os seus senhores com respeito. Uma vez que respeito gera respeito, gentileza gera gentileza. Além do mais, eles eram dignos de honra porque Deus os colocou numa posição de autoridade. A nossa natureza pecaminosa quer se rebelar contra a autoridade. A resistência parece mais gratificante do que a submissão. Somos, por natureza, indivíduos independentes, teimosos, autossuficientes, que quer fazer do nosso jeito, no nosso tempo. Hoje em dia, nós não temos mais senhores, nós não temos mais donos, nós não vivemos mais no regime de servidão. No entanto, nós temos chefes, funcionários do governo, policiais, pais, presbíteros da igreja, que são autoridades. Graças a Deus, hoje nós não temos mais o regime da escravidão, mas nós temos um regime de CLT, nós temos as relações de trabalho entre empregados e empregadores. Todos estamos sujeitos à autoridade, todos nós. Os filhos têm os seus pais, que têm que prestar conta aos seus pais, onde eles estão, onde eles vão, que hora que chegam. Os empregados, os chefes.
Empregado, quando ele assume, né, a sua responsabilidade, assina a sua carteira de trabalho, ele tem que chegar no horário que foi combinado no seu contrato do trabalho, senão ele pode levar uma justa causa. Os chefes, seus superiores, os cidadãos, o governo, prestação de contas e balanço, pelo menos esperamos isso. O Supremo Tribunal Federal também tem que prestar conta ao Senado Federal, deveria prestar. Demonstrar respeito, meus irmãos, é necessário para o propósito missionário da igreja. Então, um bom servo cristão vai respeitar a autoridade, respeitar o seu patrão. E Paulo dá 2 razões pelas quais os cristãos precisam respeitar seus chefes. O texto fala o seguinte: para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Vamos dizer isso? Para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Ambas as razões têm a ver com o propósito salvífico de Deus para com o mundo. Os cristãos que agem como maus empregados, eles levam a Deus e o Evangelho a caírem em descrédito. As pessoas zombaram do nome de Jesus, porque, olha, aquilo é um mau funcionário. É um empregado ruim, só chega atrasado, não tem pontualidade, é um morcego no serviço, só trabalha quando está sob supervisão. E Deus, meus irmãos, Ele zela pela sua reputação. Deus zela pelo seu nome. O nome que nós carregamos, cristão, tem um peso muito grande. Deus se preocupa com aqueles que estão fora da igreja, o que eles pensam do cristianismo, o que eles pensam da igreja, o que eles pensam do evangelho. E essa preocupação aparece repetidas vezes aqui em 1 Timóteo. Nós podemos ver no capítulo 2, por exemplo, os cristãos são instruídos a levar uma vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. E qual o objetivo? O texto diz que para que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus se preocupa com a nossa reputação. Deus se preocupa com o testemunho cristão no mundo. No capítulo 3, por exemplo, é afirmado que os presbíteros da igreja devem ter bom testemunho dos de fora. Não só aqui na igreja, mas fora da igreja. Se ele compra, se ele paga, se ele é verdadeiro, se ele é honesto, como ele vive a sua vida com a esposa, como vive a sua vida na igreja. E no capítulo 5, Paulo ordena que as viúvas assistidas pela igreja, elas deveriam ser irrepreensíveis. Aquelas mulheres que não têm marido, o marido já faleceu, ela tem que honrar o nome de Cristo. Ela não pode viver uma vida leviana. Deus se preocupa com a pureza das viúvas, com a vida que elas têm, né, na sociedade, na igreja e na família. Deus não quer, meus irmãos, que o seu nome seja o quê? Blasfemado em razão do mau testemunho dos crentes no seu local de trabalho. Os escravos cristãos deveriam reconhecer que a rebeldia, a preguiça, a indolência, a ineficiência em suas vidas e em seu trabalho refletem adversamente contra Deus. O nome de Deus é difamado, o nome de Deus é envergonhado, o nome de Deus é blasfemado quando a nossa vida não condiz com a nossa profissão de fé. Segundo o profeta Isaías, no capítulo 52 de Isaías, versículo 5, o texto diz assim: o nome de Deus é blasfemado incessantemente todo dia. Por causa de quê? Por causa do pecado do seu povo. Por causa dos pecados do seu povo. O mesmo acontece quando um cristão faz um trabalho desleixado. Quando o cristão é relapso, é indolente. E todo aquele que se declara um cristão, representa Cristo no mundo. Pense comigo, você é um representante de Cristo no mundo. Seja na faculdade, seja no local de trabalho, seja na rua, seja dentro do ônibus, seja na praça, seja em qualquer lugar, seja no trânsito, todos nós estamos representando Cristo. Nós carregamos o nome de Cristo, é por isso que nós somos chamados cristãos. Nós temos Cristo na nossa vida.
E a influência piedosa, meus irmãos, é o melhor meio para minar a prática da escravidão. Esses servos de Deus, que estavam no regime de escravidão, eles estavam minando a prática da escravidão pelo seu exemplo, pela sua vida, pelo seu respeito, pela sua conduta, pelo nome que eles carregavam. Deus não quer que seu evangelho seja desacreditado. Os escravos precisam respeitar seu dono para que a doutrina não seja blasfemada. Ou seja, não poderiam xingar os seus patrões, serem respondões, né? Serem desonestos. E aqui nós podemos perceber que, por doutrina, Paulo quer dizer o conteúdo básico da fé cristã. O ensinamento é que Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer na cruz para salvar pecadores. Esse é o ensinamento. E todo aquele que recebe essa doutrina e crê nessa doutrina, ele recebe a vida eterna. No entanto, se as pessoas irão aceitar essa doutrina ou não, depende em parte da maneira como os cristãos se comportam no trabalho. Por exemplo, um cristão, né, no regime CLT, ele fica pelo menos 8 horas no seu local de trabalho. E ele convive com os seus colegas de trabalho. E ele convive também com o gerente na empresa. E ele convive também com o dono da empresa. E a conduta dele, durante esse momento que ele está ali suando a camisa, ganhando o pão de cada dia, que ele possa também refletir Cristo no seu viver. Assim, meus irmãos, todo o cristão que trabalha no ambiente incrédulo é um missionário. Deus nos chamou para que sejamos um missionário, no nosso local de trabalho, no nosso viver. E Paulo disse algo semelhante quando escreveu isso a Tito. Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 2, verso 9 e 10. Veja que Paulo escreve também esta carta pastoral a Tito. E ele diz o seguinte: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Cristo, nosso Salvador. Já pensou? Você está trabalhando na empresa, e aí na empresa você furtou um objeto ali, e a câmera pegou, e você colocou dentro da sua mochila. Aí que você foi na saída ali, pegaram e deram a justa causa. E aí você carrega o nome de cristão. Olha o escândalo. Aí alguém fala assim: ser crente daquele jeito, até o capeta é. As pessoas falam isso, irmão. Ser crente daquele jeito, eu não quero ser de jeito nenhum, que é desonesto. O texto é aqui, olha: não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Um maravilhoso exemplo de como ornar a doutrina de Deus, nosso Salvador, é a jovem escrava que servia na casa de Naamã. Vocês lembram dessa história? Segundo Reis, capítulo 5, esta jovem vivia ali na casa deste homem, Naamã. Naamã era um grande homem, era um comandante do exército do rei da Síria, grande diante do seu senhor, muito conceituado, honrado, respeitado, porém leproso. A lepra naquele tempo não tinha cura. Não tinha um remédio para combater a hanseníase. A pessoa ia perdendo os dedos, perdendo as suas cartilagens à ponta do nariz, ia caindo a orelha, ia caindo os dedos dos pés. Aquele homem era um homem condenado a morrer fatiado, perdendo os membros do seu corpo. E debaixo daquela farda, ele tinha um grande problema. Ele era leproso. A lepra não tinha cura. Era contagiosa, ele deveria dormir num quarto separado da família, para não contaminar a família. A pessoa acometida com essa doença era forçada a sair da cidade e viver num leprosário. E a pessoa ficava neste lugar esperando a morte chegar. É como em algumas cidades que foram criadas aqui no Brasil para serem um depósito dessas pessoas que tinham essas doenças. Doenças contagiosas como a lepra. Aqui mesmo, perto de Belo Horizonte, nós tínhamos uma cidade assim. Hoje tem até uma congregação presbiteriana, uma igreja presbiteriana ali nessa cidade.
Então, ali, meus irmãos, nesta casa, desse general, deste homem de guerra, havia uma menina de Israel, uma prisioneira de guerra, uma escrava naquela casa, uma pequena menina sem importância, insignificante, não tinha nome, a gente não sabe o nome dela, não tem registro do nome dela. E esta menina estava ali para mudar a sorte deste grande homem, que era estimado, um homem honrado, porém leproso. E ela disse à sua senhora, dizendo: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Olha que testemunho. Segundo Reis 5, verso 3, diz isso. Ela diz: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta lá em Samaria, ele seria curado da sua lepra. E essas palavras acabaram chegando aos ouvidos de Naamã, que partiu para Samaria em busca da cura. E não apenas Eliseu o curou, mas Naamã também foi levado à fé no Deus vivo. Naamã abandonou os seus deuses, e ele passou a crer no Deus de Israel, no Deus todo-poderoso. E ele mergulhou 7 vezes nas águas do Rio Jordão, e a sua pele foi purificada. Meus irmãos, tudo isso aconteceu por causa de uma menina escrava que era missionária em seu trabalho. Quem sabe ele lavando, passando, e ela diz: oh, tomara o meu senhor estivesse lá em Samaria, porque lá tem um profeta que pode curá-lo. E Deus o curou. Que testemunho! Nós podemos dar testemunho da nossa fé debaixo de qualquer regime. Essa menina era prisioneira, era uma escrava, mas não perdeu a sua fé, não perdeu a sua influência, não deixou de ser missionária, não deixou de ser boca de Deus, não deixou de ser instrumento nas mãos do Senhor para levar esse general aos pés do Senhor e adorá-lo de todo o seu coração. Mas em segundo lugar, meus irmãos, como ser um bom servo cristão no seu trabalho? Em segundo lugar, não perdendo respeito quando os seus senhores forem crentes. Daniel trabalha aqui para um diácono, crente, né? Então veja o que diz o verso 2. Vamos ler comigo? Timóteo, capítulo 6, versículo 2. Coloque aí na tela para a gente ler, todos nós juntos, os irmãos que estão na galeria, vamos, 1 Timóteo capítulo 6, verso 2, todos juntos? Também, os que têm Senhor fiel, não tratem com desrespeito, porque é irmão, pelo contrário, trabalhe ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado, ensina e recomenda essas coisas. A pessoa fala assim: não vou tratar bem o meu patrão não, porque ele é meu irmão na fé. Não, tem que trabalhar ainda mais, porque ele é amado, porque ele é crente. Então os escravos estavam começando a ser desrespeitosos para com os seus senhores, para com os seus donos, e eles pensavam que poderiam tirar vantagem deles, porque eram irmãos em Cristo. Não, é meu irmão, vou chegar depois do horário, né, do combinado. Não, tem que fazer mais. Diz aqui o texto: porque os seus senhores são irmãos, os escravos não devem ter por eles menos respeito. Não sejam desrespeitosos. Em vez disso, por serem eles crentes e por serem amados, os escravos devem servir de um modo ainda melhor. No entanto, meus irmãos, eles devem servir aos irmãos e irmãs na fé ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. O serviço, meus irmãos, é a pedra angular no cristianismo, da virtude cristã. O empregado cristão deve ser o melhor funcionário de sua empresa. Ele tem que brilhar mais do que os outros. O funcionário cristão deve ser exemplo para os outros trabalhadores, de honestidade, de pontualidade, de assiduidade, de compromisso, de presteza, de excelência. Tem que ser melhor. Não para aparecer, mas para a glória de Deus. E aqui, Jesus é o nosso maior modelo de servo. Nós devemos olhar para Jesus. A Bíblia diz que
Deus, o Filho, a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo. E servo aqui é escravo, a palavra doulos, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A palavra para servo nesse versículo é a mesma palavra usada para escravo em 1 Timóteo 6:1. É a mesma palavra. E a Bíblia diz que Jesus a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo, de escravo. O Filho de Deus, meus irmãos, tornou-se um escravo quando tornou-se homem. Ele tornou-se nosso escravo. Ele obedeceu com perfeição a lei de Deus em nosso lugar. Ele é o nosso maior referencial de serviço. Ele fala assim: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar minha vida em resgate por muitos. Ele é o maior modelo de servo. Jesus não veio para ser servido, mas para servir. Jesus, ele tinha o outro na frente do eu. E Jesus, ele transformou a água em vinho para servir as pessoas. Jesus tornou aquele casamento mais feliz em Caná da Galileia. Jesus curou os enfermos para dar uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Ele limpou a pele dos leprosos, ele fez o cego enxergar, ele fez o paralítico andar, ele ressuscitou mortos. Tudo isso para trazer felicidade para aquela pessoa e para a família. Jesus, ele fez o serviço de um servo mais humilde. Ele lavou os pés dos discípulos para mostrar que o melhor caminho é o caminho do serviço, para agradar a Deus, para agradar aquele que nos chamou. E Jesus morreu na cruz para resolver o nosso maior problema, o pecado. Jesus veio para ser um sacrifício substitutivo, um sacrifício vicário. Ele tomou o seu lugar, ele veio para servir e para entregar a sua vida por nós na cruz do Calvário, e ele é o maior exemplo de servo. Meus queridos irmãos, aplicações para a nossa vida, como viveremos? Primeira coisa, honrando a Cristo no seu ambiente de trabalho. Honre a Cristo. Devemos evitar qualquer motivo que o nome de Cristo não seja difamado e nem desacreditado. Devemos evitar o escândalo, devemos evitar o mau testemunho, devemos evitar para que o nome de Deus não seja jogado por terra, blasfemado entre os homens por causa da nossa atitude. Seja pontual, seja honesto, seja diligente, seja verdadeiro. Não seja fofoqueiro, não cause intrigas, não faça politicagem para tomar o lugar do outro, para puxar o tapete do outro. As nossas ações testificam a realidade do poder de Cristo na nossa vida. As nossas ações revelam Cristo, ou não. O trabalhador cristão deve recomendar seu cristianismo sendo um trabalhador melhor do que os outros. Que a gente realmente possa ser reconhecido como cristãos, pequenos cristos, porque carregamos este nome, porque servimos a Cristo, porque estamos aos pés dele. E nós devemos assim viver, meus irmãos, para a glória de Deus. Mas eu quero abrir um parênteses aqui, meus irmãos. Nem sempre é errado resistir à autoridade. Se o seu patrão mandar você mentir, não minta. Mesmo que você perca o emprego. Se ele mandar você fazer qualquer coisa errada, não faça. Porque uma vez que algumas autoridades, meus irmãos, terrenas, pressionam os subordinados para violar a lei de Deus. Acima da autoridade do seu patrão está a sua consciência para com Deus, o seu compromisso para com o Senhor da sua vida. E você não vai mentir, não vai violar a lei de Deus, não vai quebrar a lei de Deus para querer agradar os homens. Isso é a mesma coisa se o governo falasse: olha, agora tem um decreto aqui, um decreto presidencial, que a igreja não pode mais pregar o evangelho. Aí nós vamos fechar as portas, vamos fechar as Bíblias, vamos para as nossas casas e chorar o leite derramado. Não, vamos continuar pregando. Vamos continuar falando de Jesus. Vamos continuar anunciando o nome de Cristo.
Ah, mas vão nos prender, que sejamos presos. Ah, vão nos matar, mas que sejamos mortos. Mas nunca podemos cessar de pregar o evangelho da graça de Deus. Nós não podemos, porque acima da autoridade dos homens está a autoridade de Deus. E Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não é porque lá na China tem um regime do comunismo que a igreja não vai mandar missionários para a China. Não é porque Cuba tem um regime comunista, não quer dizer que a igreja não tem que enviar missionários para Cuba. Porque, meus irmãos, toda a terra é de Deus. E os homens têm que estar submissos a Deus. E o evangelho é que muda corações. A igreja tem que enviar folhetos, Bíblia, missionários, orar pelas nações, orar pelos governantes, para que Deus mude os seus corações. Olha o Império Romano, que perseguiu a igreja, que matou os cristãos, que crucificou Pedro, que cortou a cabeça de Paulo. A igreja prosseguiu. Esses homens foram para o inferno, mas a igreja caminhou, plantou a igreja. A igreja continuou servindo. Então, neste caso, nós devemos resistir mesmo com o risco de perder o emprego, mesmo com o risco de perder a vida, porque maior é o Senhor. E Ele é que é o soberano na nossa vida. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, como viveremos? Glorificando a Deus no seu trabalho. Sempre agradeça a Deus pela vida, pela saúde, pelo trabalho, por Jesus. Seja uma pessoa agradecida no trabalho. Não esteja junto com aqueles que reclamam, com aqueles que murmuram, porque contamina o seu ambiente, contamina a sua vida. Agradeça. Bendiga o Senhor. Deixe sua gratidão a Deus inundar o seu espírito humilde de agradecimento aos outros. Agradeça a Deus. Seja conhecido no trabalho como alguém cheio de esperança, cheio de fé, cheio de otimismo, cheio de humildade, agradecido a Deus. Então, glorifique a Deus no seu trabalho. Glorifique a Deus. Deus te chamou para glorificá-lo. Qual o fim principal do homem? É glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Vamos pedir ao Senhor que Deus abençoe os empregadores, os empresários. Que Deus abençoe o seu serviço, sua casa. Através do seu trabalho, que você tenha um pão de cada dia. Deus honra aqueles que trabalham, aqueles que